Mas que caminho tão escuro, e vem passando aquela moça. Mas que caminho tão escuro, e vem passando aquela moça. Com vestidinho de chita estalando osso grosso. Bom, gente, vocês estão vendo aqui um cordão. Um cordão de cristal de quartzo. Vou falar aqui, eu falo, né? Enquanto que as coisas, né, que acontecem por aí que ninguém fala, porque uns escutam o galo cantar, isso inclui a mídia, tá? Outras, porque não tem coragem de falar, é polêmico demais. Outras defendem o interesse que não pode ir contra. E, é claro, aqueles que não sabem, porque tem certos assuntos que requer um conhecimento maior, um estudo profundo, até vivência. Hoje, as histórias que não contam, eu acredito nessa, porque essa eu vivenciei, claro, dentre tantas as outras vivências, coisas que vou começar falando, desvendando, contando aquilo que ninguém conta, desvendando, não falo nem mistério, né? Mas dogmas religiosos. Tá? Dessa vez eu não vou incluir Igreja Católica, não, tá? Eu vou pegar aqui a questão interessante, começando pela Umbanda. Porque a Umbanda, na minha opinião, ela, vamos dizer assim, ela tem mais aspectos para desvendar, muita curiosidade, e às vezes é o início de tudo. Como assim? Vamos dizer, claro, uma criança nasce, se os pais são católicos, né, eles levam os filhos para a Igreja Católica. Se são evangélico, idem. E se for um bandista, já desde cedo vai para o terreiro. Aí fica aquela questão. Evidentemente que criança tem uma certa idade para começar o desenvolvimento espiritual. Embora não é comum e sim raro esse desenvolvimento ser aflorado e ela, vamos dizer assim, trabalhar com a entidade. Mas não é disso que eu quero adentrar. Quero falar, começando, parece, olha só, eu falei de Igreja Católica, Evangélica, Umbanda. Parece que eu estou fazendo assim, escala evolutiva do ser humano em questão da busca espiritual. Nem questão de busca religiosa, porque é diferente. Por que é diferente? Olha só, se falar de busca religiosa, vai dar a entender, conotar várias religiões. Não é verdade? E tem muitas ainda. Não conta no dedo não, que não vai caber no seu dedo. Tá? Eu contei para mais de 35. No caso, a diferença está a busca
no caminho espiritual é única. Mata as 35. Porque o ser humano ele está errado até não escolher uma religião, né? Para começar, a religião veio do religare, vem do latim, e quer dizer religação com Deus. Do tipo que, é claro, que a pessoa está afastada de Deus, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não reza para Deus, não ora para Deus, não conversa com Deus. De alguma forma, talvez a questão familiar, onde se pega um aspecto raro que a família não seja religiosa. Não dê importância para isso. Um ou outro, no caso, o pai e a mãe vai mais para a igreja. E parece assim, né? Ela vai, mas quando ela chega em casa e se perguntar, fulana, qual foi o sermão hoje do padre lá? Ela vai dizer que não se lembra. O corpo estava presente, mas talvez o espírito não. Não estou falando de idoso que está aí, memória fraca, esclerosada. Não estou falando disso não. A pessoa é nova, bem nova. É tipo de coisa que para ela não sabe. Por quê? Porque não tem nada a ver aquilo para ela. Mas, como é um ritual, desde criança levava ela para a igreja. Talvez na época dela só se conhecia aquela, as outras eram da pá virada, vamos dizer assim. Né? Foi-se. Diferentemente de uma questão que, se houvesse nela um despertar espiritual, né, ela não estava naquela igreja. Aí eu estou falando na escala ascendente da evolução espiritual. Parece que não, mas se prestar atenção, vai dar a entender que sim. Eu falei de pessoa que não está religada a Deus, chão. Passou a ter uma religião católica ou evangélica. Primeiro degrau. O segundo degrau, eu vou dizer aqui, que vou falar pela Umbanda, porque eu já percebi muito, quando a pessoa está numa igreja X, ou católica, ou evangélica, se ela houver algum desgosto, ou ela não se sentir bem, e ela quiser alcançar mais algum conhecimento, ela vai para a Umbanda. Mesmo que não seja assim da noite para o dia, né? Porque tem casos que a pessoa ia quando era para uma igreja católica na infância. E chegou na adolescência, raramente ia. Ia mais por causa dos amigos, tal e coisa, né, para ficar dentro do grupo, alguma coisa de interessante ali, uma paquera e tal. Olha só como é que as pessoas confundem as coisas desde antes. Adolescente, e o tempo foi passando e a igreja ficou esquecida. Aí aconteceu uma coisa na vida dessa pessoa que ausentou-se muitos anos da igreja, mas de repente, do nada, ela começou na Umbanda. Talvez para ela fosse o primeiro degrau, mas como ela tem um histórico da Igreja Católica, seria o segundo grau. Eu quero falar nessa linha porque vamos dizer assim, o segundo degrau para muitos pode ser outra religião. Mas eu quero falar para entender assim, a escalada dentro da própria evolução da pessoa e do entendimento da pessoa. Eu não quero soltar aqui de uma religião, vamos dizer assim,
para iniciante do beabá para o último grau, que já não chama nem mais de religião. Quando chega no último grau, porque a pessoa assim, né, no entendimento, ela vai para a igreja católica ou igreja evangélica, não sei porquê, acontece alguma coisa, ela vai para a Umbanda, da Umbanda ela pula para o Espiritismo, do Espiritismo, essas, né, vão para a parapsicologia e vão estudando o que ela quer, né, mais conhecimento. Aí ela quer conhecimento, porque ainda, né, o que ela passou a ter com a Igreja Católica, com a Umbanda, ficou pequeno. Ficou mais interessante dentro do Espiritismo, que tem uma gama maior de estudo. O estudo da Igreja Católica, todo mundo sabe que é a Bíblia. A Bíblia limitada. É suficiente para as outras pessoas. Mas quem busca conhecimento vai achar conflito na Bíblia. Fora que vai achar erros. Fora que vai achar absurdos. Fora que a história não vai bater. Certo? E fora que tem coisas que estão dentro da Bíblia que são do Espiritismo. Então, ela parece que vai em busca desse conhecimento espiritual que na Umbanda também não tem. Então, vamos estacionar aqui hoje na Umbanda. Tá? Porque, para mim, a Umbanda ela é mística e, vamos dizer assim, ela tem coisas interessantes ali que é princípio de... E também, vamos dizer assim, ramificou várias outras coisas do tema. Como, por exemplo, ela tem o descarrego dela. Outras religiões, no caso do Espiritismo, tem o dele. Né? A Umbanda tem a defumação dela. Outra religião tem a deles. A Umbanda tem, vamos dizer assim, a desobsessão, o exorcismo dela. A Igreja Católica tem a dela e o Espiritismo tem a dela. E, evidentemente, cada um tem o seu. Certo? Mas antes de... eu separei itens aqui que eu vou comentar, são os básicos, né? O mais importante. Não vou entrar aqui em situações pequenas para não delongar e não ficar chato. Né? Então, pontos que eu separei aqui, que vou comentar, são esses, no caso. Né? Começando por esse cordão aqui. Vou comentar esse cordão aqui e, vamos dizer assim, desmistificar esse cordão aqui. Por que eles usam esse cordão? Qual é a função desse cordão e tudo mais. Os banhos de ervas. Por que o banho de ervas? As promessas que fazem com banho de ervas. Porque o banho de erva tem várias funções. Um para descarrego, outro para limpeza, outro para abrir caminho, outro para vencer demandas, né, que são feitiços enviados. Né? Outros banhos são para atrair dinheiro, até banho para o amor. E deve ter outros banhos pesados aí também. Como também tem, aí não diria bem banho, mas como então banho dá a entender água caída, nós estamos, no caso, uma pessoa, vamos dizer, tomando um banho de cerveja, outro toma um banho de água ardente. Certo? Claro que cada banho tem uma função. Né? Outra coisa também, como a defumação. Qual é a diferença da defumação para o incenso? Defumar e incensar. Passe magnético. A igreja não tem um passe magnético. Eu ainda, na infância, eu vi alguma coisa que parecia ou dava a entender
que era uma espécie de um passe magnético, mas um passe coletivo, não individual, que o padre, daquela época, fazia. Hoje eu acredito que não faça mais, porque eles tentam evoluir, mas ora, né, eles trazem à tona coisa do passado, botam no presente, como às vezes tira o que trouxeram do passado, que está no presente, e tira fora. Uma prova disso é que saiu um rumor que a Igreja Católica ia voltar a dar missa em latim. Antigamente era em latim. Tu tinha que estudar latim. Senão tu não ia entender nada. Certo? E com o tempo, né, isso foi caindo, até porque o latim virou uma língua morta e ninguém se fala essa língua, e etc. Aí foi em desuso, caiu em desuso, e também o cidadão pensou, né? Poxa, o povo ignorante que vai falar em latim, ou tu vai expulsar, ou ele vai ficar ali vendo navio. Né? Outra coisa, finalizar aqui, que acho interessante comentar, a tal da Aruanda. Aruanda, vamos dizer assim, seria o céu dos umbandistas. Parece até uma coisa exclusiva, né? Não soa uma coisa exclusiva. Até quem é carbono, quem foi médium de Umbanda, escutou muito isso, até uma música lá do ponto de gíria dele que fala sobre Aruanda, né? E parece dar a entender que é uma exclusividade de quem é umbandista. Mas não é. Tanto que não é que Aruanda é um nome de um plano, uma colônia espiritual, que ainda enraizada na questão África, onde se originou toda a humanidade. Querendo ou não, você tem um pezinho na cozinha. Querendo ou não, nós fomos todos negros. Mas existe uma história que aqui não cabe agora, só vou aqui, né, destrinchar isso para poder entender melhor, é que na época, né, a humanidade ela começou a migrar, né, e se espalhar pelo mundo, e por um motivo foi perdendo aquela cor negra. Por exemplo, uns eram negros porque andavam muito no sol, tipo deserto. A África era sol e não tinha sombra, vamos dizer assim. Outros migraram para países, hoje, né, no caso, né, para lugares, melhor dizendo, e não tinha sol. Era tudo nublado, muito frio, e aquilo com o tempo foi perdendo a cor original. Aí daí saiu também as raças, mas não é onde eu quero chegar lá. Bom, então, antes de chegar a esse tópico e comentar A, B, C e D, eu tenho que contar uma história, claro, né, a respeito de uma coisa interessante. Para mim, foi muito interessante. Veja se para você também vai ser. E o que é? A Umbanda, todo mundo conhece ela como clássica. O que eu quero dizer clássica? Batuque. E, vez ou outra, uma questão aí, geralmente final de ano, né? Meio do ano para os médiums se descarregarem, se limparem, trocar energia e tal, por causa dos trabalhos, eles vão fazer trabalho ou na praia ou na mata. Conheci um pai de santo, um senhor de idade. Presta atenção nessa história, hein? E você tira as suas conclusões. Que ele tinha um terreiro
fabuloso até. Eu conheci, tá? E a primeira coisa que me chamou a atenção, não tinha batuque, não tinha um atabaque nem para lembrar que aquilo era Umbanda. Eu achei incrível. A vibração vinha da onde? Claro que vinha dos cantos. Já era o suficiente. 2, ele lutava, olha só, ele é dono do terreiro e lutava contra o altar, que na opinião dele, que eu acho que é correta também, não precisava de um altar com imagens. Imagem de caboclo, imagem de santo, né? Os santos que pertencem à Igreja Católica também, montado esse altar. E ele queria, por diversas vezes, acabar. Mas ele não acabou por 2 motivos. O primeiro motivo, pensando na assistência que via se consultar, chegou-se à conclusão que esse tipo de gente precisa focar em alguma coisa, que uma imagem religiosa para eles é confortável. Porque assim, vem gente da igreja, quando o bicho pé sai da igreja católica, vai para pedir uma ajuda religiosa em outro lugar. Por exemplo, no caso que eu estou falando de Umbanda aqui, para eles se sentirem confortável, eles chegam na Umbanda e vê a imagem que eles estão acostumados, já é um conforto. Pelo menos psicológico, não vou dizer nem ocular. Os médios disseram que se ele tirasse as imagens do altar, além de estaria quebrando muito radicalmente a linha da Umbanda, tinha o problema da assistência, que tem que olhar para alguma imagem para poder se concentrar. Terceiro, a casa dele, ele tinha um quarto que era uma biblioteca que tinha diversos livros esotéricos, mas não tinha um de Umbanda. Você acredita? Eu não acreditei. De tantos livros que ele me apresentou e ele queria me doar, não tinha um de Umbanda. Ele falou, porque se eu fosse parar ali para procurar, ia levar tempo e talvez não ia me tocar, né? Só fosse sentir falta depois. E ele comentou, olha, aqui tem livros esotéricos, avançados, sozinho de idade, dono de um terreiro. Aliás, não chamo nem de terreiro aquilo, era um templo, porque era edificado. E ele conseguiu, dentro da Umbanda dele, vamos dizer assim, introduzir a chama violeta, Saint Germain, essa linha dos mestres ascensionados. Então ele fez um ritual de limpeza com a chama violeta, de proteção com a chama violeta, entrando ali cromoterapia, claro, fazendo uma oração, ela do tubo de luz, cada luz uma oração, para a limpeza era uma, para saúde era outra, claro, para proteção era outra, e saúde e também a questão de pragas proferidas ou rogadas, né? Também tinha. Poxa, isso, o primeiro momento, pelo menos para mim, as orações, esse ritual, caíram como uma luva. Talvez fosse aquilo que eu achei que precisava, que faltava, que preencheu. Talvez isso foi o grande diferencial do templo dele. Aí vamos entrar a questão do cordão. Ele falando, eu me lembro até hoje. Outra coisa, ele falava, ó,
Vocês reparam quem foi o centro de Umbanda, o Candomblé? Você vê lá médiuns, um com um, outro com dois, outro com três, né? O Pai de Santo tem uns 7 ou mais, às vezes, e 2 ou 3 funções. Primeira função, os que são... Existem 2 formas de ser confeccionado, né? Cristal de quartzo, e outros confeccionam, se eu não estiver enganado, com conchinhas. Isso é para quê? Primeiro, cada cordão tem uma cor. Cada cor representa a entidade que aquele médium trabalha. Se trabalha com a entidade X, ele vai estar identificado com aquele cordão da cor representando aquela entidade. Correto? Vai ser mais fácil de entender assim. O cara que trabalha com Exu, ele tem um cordão com dupla correlação, preto e vermelho. Já sabe que ele recebe aquela entidade. Então, a forma de identificar aquele médium com a entidade que ele trabalha. Às vezes, esse médium pode trabalhar com 2 ou 3 entidades. Por isso, 3 cordões representando as outras entidades. No caso, o Pai de Santo, ele recebe todas as entidades, ele tem para mais de 7. Isso aqui, pelo menos no cordão de quartzo, ele é pesado. Com um, a gente já sente o peso. Imagine com 3, 7. Repara que o senhor de idade, ele já anda curvado. Não é pela idade, é pelo peso do cordão. A segunda função do cordão, né, não é ser uma tradição, que essa seria a terceira, né? A tradição de ter o cordão. A outra função, que tem a ver também com uma questão de proteção, mas ele está mais em função assim, quando o terreiro vai fazer um descarrego, alguém dá assistência, o cordão trabalha, além de proteger o médium, porque se a energia for pesada que estiver em cima daquela pessoa, partir para cima do médium, o cordão vai servir como anteparo, não vai cair no médium. Acredite se quiser. Olha só, uma energia que está pesada naquela pessoa vai colar em algum médium ali por alguma razão, ou primeiro motivo que a entidade vai grudar, vai se jogar para cima daquele médium. Ele vai achar que aquele médium é o mais fraco, por alguma razão. Não está lendo a cartilha direito da casa, não está fazendo os segmentos, e ele acha mais fácil atacar aquele ali. Não vai atacar, claro, um médium ferrenho, cuidadoso, zeloso. De repente, foi a primeira entidade, quando ele saiu dali, viu, e foi. Vários motivos existem, um descarrego. E quando ele é pesado demais para proteger o médium, já vi, acredito que quem frequenta, pelo menos quem foi numa sessão dessa, se não viu, vou dizer aqui, nessa questão, o cordão arrebenta, as conchas caem no chão. De todos não, né? Cai de um, cai de outro. Por alguma razão, mas o motivo são esses. Aí a pergunta que você deve estar pensando assim, poxa, e o cara que está lá no centro espírita, que também faz um trabalho de desobsessão, de descarrego, não tem cordão nenhum. Ele se ferra todinho, porque não vão dizer assim, não tem um anteparo. Olha só como é que são as coisas. É agora que entra a questão de desvendar. Mal
colocando aqui a palavra comparar, mas que não existe nada oculto que não venha a aparecer e revelar a verdade em dados momentos. Como a Igreja Católica tem os seus dogmas, cada religião tem o seu. Você já reparou? A Igreja Católica tem o dogma dela. Se você começar a encostar o padre com algumas perguntas, e ele se sentir acuado, não precisa ser pergunta cabeluda, não. Mas se ele se sentir acuado, a resposta dele até então, que era Deus quis assim, vai deixar de ser essa resposta. Ele vai partir para o tal do vou te descomungar. Você quer ser descomungada? Quer dizer, daqui para lá, ele não fala nada. Ele não fala, acredito, talvez 2 ou 3 motivos. Primeiro motivo, que ele não pode falar. Porque se ele falar, está arriscado perder a ovelha. Principalmente se a ovelha está questionando muito. Poxa, você deve estar lendo alguns livros estranhos aí em outros lugares. Está abrindo muito a sua mente. E se eu for na tua onda, minha filha, você vai espirrar da igreja. Outros, eles têm um conhecimento profundo, mas não vão falar, vão morrer com esse segredo. A tal ponto que tem certos padres aí que dão a sua missa, orquestram lá, vamos dizer assim, a sua igreja, no beabá deles, na inocência deles, porque é outro degrau que o padre vai subindo, se promovendo, vamos dizer assim, né? Ou ele está sendo promovido, aí ele vai ser bispo, ele vai começar a se chegar mais lá no papado. E lá no papado ele vai descobrir certas coisas que ele não também sabia o que era e como era. Tem coisa lá escondida, sagrada, que ninguém tem acesso, só o Papa e mais um. As pesquisas que um padre está fazendo lá são secretas, quem sabe é o Papa. Não sou nem maluco para divulgar. E eu não vou dizer aqui quais são, ou não vou falar nenhuma para não ser polêmico e para não fugir do tema. Isso é para outro assunto se você estiver interessada. Se você estiver interessada, você escreve e vamos que vamos. Eu só quero aqui, no caso aqui, no beabá, na comparação, desvendar essa questão do espiritismo, começando pela Umbanda. Vou tentar pincelar, no modo geral, para que possa uns tirar suas dúvidas, outras entender o porquê, né? E até outras se decidirem o que querem da vida em relação ou à religião ou à evolução espiritual. É uma diferença muito grande, né? Então eu estava lá no senhorzinho, dono do barracão dele, que não era barracão, era uma edificação. Que nessa edificação tinha um andar de cima, segundo ele, tinha operação espiritual lá sendo feita, que na época bombava. Tinha um movimento muito bom, e o negócio era um trabalho muito bonito que eles estavam fazendo lá. Mas os próprios médiuns, aqueles que não concordaram em acabar, vamos dizer assim, com o altar, tirar os santos dali, foram os mesmos médiuns que, por alguma razão, pararam de fazer a operação espiritual. Aconteceu uma coisa que pararam, né?
Mas por que não continuar? Parar é uma coisa, mas deveria continuar. Evidentemente que uma das coisas era a falta de disciplina do médium. Conversando com alguns médios de lá, deu para entender isso perfeitamente. Porque, tipo assim, o ideal o médium não comer carne vermelha quando for incorporar. Os caras almoçam a carne, pelo menos almoçam a carne vermelha. Eles não trocam a carne vermelha naquele dia, por exemplo, por um peixe, que é mais leve. E por que isso? Que eu tenho que explicar aqui, senão... a carne vermelha, todo mundo sabe que ela é pesada, a digestão dela é lenta demais. A do peixe é mais rápida, né? Mas a questão também não é essa, não. A questão, a entidade que ele vai receber é uma entidade, por exemplo, se ele receber uma entidade indiana, essa entidade, ele não come carne vermelha há séculos. Às vezes ele nunca comeu carne vermelha, porque no país dele, quando ele viveu até hoje, vaca é um bicho sagrado, não se come vaca, carne de vaca. Aí você imagina qual é a dificuldade dessa entidade incorporar. Ele não consegue incorporar. Porque vamos dizer assim, a entidade ela vai sentir uma barreira ali e não vai conseguir trabalhar com aquele médium. Aí sabe o que acontece? Entra o tal do animismo do médium. E o que é o animismo? O animismo, vamos dizer assim, ele pode ser... a entidade fala uma coisa e o médium, ele ora, ou ele entende outra, ou ora ele bota mais emoção naquela mensagem. Ou então ele ataca mais o terror naquela mensagem. Certo? Ele não está incorporado, que isso não existe. Ele está, sim, vamos dizer, quando está, é num abraço áurico. A entidade, certo? Porque a entidade está emitindo um pensamento em forma de energia para o médium captar. Então, não existe... Até então, existe a possibilidade de ser uma mediunidade de voz direta, ou seja, a voz da entidade. Que fala pelo médium, mas a entidade sob domínio da voz. Não existe médium 100% influenciado. E não sendo 100%, vamos dizer que seja 95%, sobrar 5%, esses 5% pode existir, às vezes, na maioria das vezes, existe a influência do animismo do médium. E o médium, se ele quiser aparecer, se ele quiser botar a própria opinião daquilo ali, se ele deturpar aquilo ali, se ele não entender o que a entidade falou, ele bota o que ele acha. Aí que mora o perigo. E o senhorzinho, como exigia essa disciplina, ele percebeu que os médios não tinham essa disciplina. Uns faziam sexo no dia de ir para fazer a sessão. Eles acham que não tinha nada a ver. Né? Outros, como eu falei, carne vermelha. Outros tomavam, na hora do almoço, uma cerveja. Outros vinham com aquela desculpa braba, pasme, que veio do trabalho, não deu tempo de ir em casa tomar um banho, que esse banho tinha de ser de erva também, tá? Para se limpar. E ele foi tomar banho, sabe aonde? No motel. Para dar tempo de chegar na sessão. E o senhorzinho, né, começou a cobrar essa disciplina e foi por aí um dos motivos que acabou. E ele não achou ninguém, e ninguém dali em diante se prestou até essa disciplina. Porque ele percebia, ele era radiestesista também, e sabia que o povo estava na pá virada, não estava aí para nada, então, se não tinha essa disciplina, não dava para seguir à frente. E esse mesmo povo
que acabou com a sessão de operação espiritual, que é o mesmo povo que não deixou desfazer do altar dos santos, tirar os santos do altar, eram os mesmos médiums, olha só, eram os mesmos médiums que estavam louco para o médium, o pai de santo, o senhorzinho, morrer para transformar a sessão de umbanda dele, com aqueles troços de tubo de luz, oração da chama violeta, em sessão de povo de rua. Que rola o quê? Cachaça, né? Certo? É bonito isso? É difícil, você ter um centro espírita é complicado, né? Lidar com o ser humano é realmente complicado demais. Então, vamos desvendar um pouquinho mais, que nós vamos encontrar esses dissabores, né? Essas coisolas aí que para um, dentro de cada religião, é um dogma e tudo mais, né? Então, do cordão eu já falei. O banho de erva, como eu pincelei aqui, explanei no início, existem vários banhos, mas vou falar só de dois. Existe o banho de limpeza. Esse banho de limpeza geralmente é aplicado ao médium quando ele vai, antes de ir para uma sessão espírita, ele tem que se limpar das porcarias que ele pegou na rua, das energias negativas que ele pegou na rua, do trabalho, não sei o que lá, por muitas encruzilhadas que ele deve ter passado também, às vezes até por algum trabalho de encruzilhadas, chegar limpo para poder receber uma entidade também, e quando acabar a sessão, ele em casa tomar um banho. Olha, já vai ser muito dele chegar em casa tomar um banho. E muitos não tomam, não vão direto para a cama, já estão cansados. Imagine deixar, no caso, antes de sair para a sessão, outro banho de ervas preparadas. Que se ele for inteligente, ele faz 2 banhos em um só, né? Não, mas tem um que faz um banho, aí chega em casa, vai fazer outro banho, aí acha que é um ritual, vai demorar, blá, 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 e não toma. E no dia seguinte, e fica batido. E tem o banho, que o início é o de limpeza. Esse outro banho eu chamo ele de descarrego. Se o cara pegou alguma pururuca dos outros, tem que se limpar. Não vai levar pururuca para ele ou para casa dele, certo? Os outros banhos que se escuta muito comum, como eu falei, como abrir caminho ou vencer alguma demanda, que são magias, aí a gente tem que parar para raciocinar. Aí abre parênteses. Vamos pensar. Qual é, vamos dizer assim, a potencialidade de uma erva para vencer, vamos dizer, um feitiço? Qual a potência de uma erva de arrumar um emprego, de abrir teu caminho? Tem gente que... evidentemente que quem vai na Umbanda e se consulta e a entidade manda tomar um banho X, ele não vai questionar, não vai perguntar. É solução? Ótimo, eu estou fazendo. Né? O banho do amor, então, poxa, quando a pessoa recebe a receita do preparo para tomar o tal do banho do amor, mas não quer nem saber função de A, de B e de C, não. Tá muito bom, tá legal, é isso que eu vou fazer que vai dar certo. Ou seja, o efeito é mais psicológico do que no artifício em si, né? Voltando aqui na questão das ervas, as ervas têm a propriedade delas. Evidentemente, resumindo, para você entender melhor, que muitos não entendem, não sabem o que é isso. Por isso que eu estou falando para você entender melhor. Outros fazem confusão. Você imagina uma situação de um espírito que está vagando na escuridão. Geralmente esse espírito ele está no umbral, no escuro
total, e ali ele está sendo cobrado pela consciência dele, ele está fazendo uma reflexão do que ele fez de errado e que deixou de fazer, e principalmente o bem. Dentro desse umbral, que é o inferno do espírita, ele tem vários lugares que, vamos dizer assim, que ele possa se identificar. Mas, geralmente, ele, na caminhada dele, vai encontrar um lugar com muita lama, com muito lodo, e lugar que emite um gás de enxofre. Fora as outras coisas mais que não convém no momento agora aqui. É para outra etapa. O que eu quero dizer é o seguinte: você imagina esse espírito, né, que está acostumado a estar na lama e no lodo e sente o cheiro de enxofre. Ele é escravo de algum chefe dentro do umbral lá, que ele, vamos dizer assim, foi capturado, está aprisionado, e dá uma chance para ele fazer um servicinho extra para ele se livrar daquela situação e para uma situação melhor dentro da onde ele está, e mandar perdoar uma pessoa. Se essa pessoa está sendo atendida no centro de Umbanda, ou com um radiestesista, ou com uma bezendeira, alguém holisticamente, de mente aberta, receitar um banho de erva, esse banho de erva, com a propriedade dele, tem de eliminar, tá, as miasmas, né, que é a forma como esse vulto vai trabalhar em cima da pessoa, em pontos, pode ser vários, não ser um só, ser vários, combater esses vários, porque eles estão acostumados com odor fético. Quando eles se aproximam de uma pessoa que está com banho de erva, que é uma erva cheirosa, vamos dizer assim, forte, com propriedade X de tal situação sendo aplicada, se eles já estão atuando naquela pessoa por obsessão, eles vão se afastar porque não vão aguentar aquele cheiro, aquela propriedade. Tipo, o que eu estou falando? Seria o quê? Tem gente que não é alérgica a perfume, que, né, ela não usa o perfume, mas se ela chegar perto de uma pessoa, ou a pessoa chegar perto dela e tiver com algum perfume, ela vai sentir, ela vai se afastar, ela vai começar a sentir dor de cabeça, ela vai se sentir enjoo, e um até que promove o vômito. Essa é a mesma situação de um vulto que está ali como obsessor e ele se sente tão mal com aquele cheiro das ervas que ele começa a se afastar. Se ele começa a se afastar, a pessoa, vamos dizer assim, volta para o normal dela, aí é claro que ele estava sem emprego, não conseguia emprego, ele vai conseguir uma oportunidade, porque não tem aquela entidade ali negando tudo, atuando negativamente na vida daquela pessoa. Então, aquele banho, aquela erva vai afastar aquele vulto dali, e amanhã, depois, o cara na luta ali de arrumar um emprego, vai conseguir. A saúde dele vai voltar e tudo mais. Então, na verdade, é um banho único. A erva tem a propriedade única para essa situação, que vai dar leques para diversas outras situações que parece ser, vamos dizer assim, denominadas como a pessoa vai tomar um banho que foi determinada, foi vista, ou sei lá o quê, que está com feitiço. Aí ela toma um banho desse demanda. Mas é justamente a erva que vai afastar pelo aroma dela
essa entidade que não está acostumada com isso. Porque, gente, a erva não vai se transformar em matéria para ir, vamos dizer, no caso aqui, um feitiço, e em tal lugar que foi feito aquele feitiço, onde aquele feitiço foi, vamos dizer assim, despachado numa encruzilhada, por exemplo, e a erva vai, né, vai se materializar, ou sei lá o que, é para desfazer aquilo ali. Não é bem por aí. E que a pessoa frequentando o centro espírita, qual for, evidentemente, se esse centro espírita tiver palestra, a palestra vai educá-la, a ela, e o vulto que está com ela, o obsessor que está com ela. Se ela tiver, por exemplo, com 10, só na palestra, 3 vão embora. A palestra foi tão bonita, foi tão forte, foi tão convincente que eles resolveram por si só tomar o rumo deles de melhorar de vida. Sobrou 7. Né? 7 continuam no tratamento dos banhos, não suportando aqueles banhos, vão embora. Mas 3 são 10. Se algum ali vai e volta, tenta, reluta, não sei o que lá, continua o tratamento na desobsessão. Cada religião tem a sua. Na Umbanda eu chamo de arranca-toco, que na minha opinião é errado. Você, né, a entidade pegar outra entidade, a entidade de luz pegar a entidade trevosa e arrancar, não doutrinar, e levar para um plano X do espaço do cosmos, ou aprisionar alguma coisa lá, ser doutrinado alguma coisa, que nem eles sabem, no certo. Diferentemente da outra religião, que tem o cuidado de deu a palestra para acalmar o bichinho. E depois, na doutrinação, tem um diálogo doutrinário para o bichinho se convencer. Dá oportunidade para essa entidade recomeçar uma vida, mostra que ele está atrasado na evolução, mostra para onde ele vai. Ele não vai ser castigado se ele falhar no objetivo dele, na ordem que foi dada. Ao chegar, não será castigado. Aonde seu chefe não vai poder entrar e aonde ele vai ter oportunidade de ir e de recomeçar a evolução espiritual dele, ter a paz dele e tudo mais. É um convite. Ele vai, se quiser. Como ele pode querer ir chegar lá, não é a minha praia, vou voltar. Mas dessa forma, ele vai voltar mais tranquilo. Com certo conhecimento que, opa, não é bem assim, eu estou livre daquela situação. Eu não vou cair de novo naquela situação para ser escravo daquele cara de novo. Olha a diferença de uma certa religião que pega a entidade, arranca do toco e leva. Essa entidade não vai vir com mais raiva, rancor, ódio? Claro que vai. Vamos trazer para a Terra? Vamos. Tem uma pessoa muito bem que está numa boate, começa a beber demais, começa a arrumar confusão. O leão de chakra não vai chegar ali, não vai retirar ela, essa pessoa, né, dali daquele lugar? Docemente que não é, né? Dependendo da situação. Muitos casos são conhecidos como o cara pega na violência e bota o cara para fora aos empurrões e chutes. Esse cara vai ficar feliz da vida e bem da vida? Não. Não tem caso aí que o cara volta, vai em casa, pega uma arma e vem fazer um serviço? É a mesma coisa, cara. Mesma coisa, cara. Não houve diálogo, não houve entendimento para acalmar, ou deixa disso, presta atenção onde você está. Não. Pegou o cara e tirou ele da boate. Restaurante, o cara está no restaurante, bebeu demais, criou uma confusão ali. Vai chegar, sei lá quem. Geralmente o restaurante não tem a questão do segurança, né? Chama-se a polícia vai arrancar o cara ali. Você acha que ele gostou daquilo? Você acha que ele não vai voltar ali se vingar do dono do restaurante, do garçom, sei lá de quem? É a mesma coisa, gente. Não tem diferença, não. É disso que eu estou falando. Certo? Muito bem. Entendido até aí? Evidentemente, se está enchendo mais de pergunta, comenta que ou eu respondo ou vai gerar outro vídeo. Depende da situação.
Tem gente que faz pergunta complexa que não dá para explicar no comentário. A resposta vai ser através de um vídeo. Entende? Muito bem. Então, falando nessa questão de ervas, aí entramos a questão defumação e incenso. Tem diferença? Tem. Pelo próprio nome, a defumação já está dizendo que é uma coisa mais pesada. Numa defumação contém mais erva. Numa defumação contém muita fumaça. Essa fumaça, você não vai espantar uma energia, um vulto da sua casa, deixando ela tóxica, sufocada. Não. É que o calor daquela fumaça começa a desintegrar os miasmas. O cheiro daquela erva é muito forte e não suporta aquele vulto naquele lugar. Vai fazer uma vez na vida, outra na morte? Não. Não, porque a culpa está no morador que toma um banho de erva para se limpar, mas ele não muda o pensamento, ele não faz a reforma íntima. Então ele está se lavando, se sujando, se lavando, se sujando. Então ele tem que estar sempre no centro espírita ali, sempre numa palestra, sempre lendo bons livros, especialmente livros espíritas, para edificar, manter o pensamento alto e defumando a casa. O incenso, que é uma fumaça mais rala, fina, vamos dizer assim, fraca em relação à defumação, ele serve para ajudar na oração, a dar um clima na oração. Ele ajuda a manter o perfume da casa para esse tipo de entidade. E tem uns que se baseiam pelo rótulo que está o incenso para projetar o que está escrito na caixinha do incenso, né? Porque tem incenso, para melhor explicar, para quem não sabe, que diz que aquela vareta é para atrair o amor, outra para atrair o dinheiro, outra para limpeza da casa, não sei o que lá. Mais uma vez eu digo, o incenso tem esse poder para tudo isso. Já pensou se a gente resolvesse o problema de nossas vidas num banho de erva? Num incensário? Tanto que é para as pessoas não entenderem assim, é que elas acham que a religião, eu estou perdendo meu tempo na religião, porque eu faço, tomo um banho, faço isso, faço aquilo, faço caridade, faço aquilo, mas a minha vida está uma brabeza. Essa questão é simples. Infelizmente, a dizer, o médium é o que tem mais dívida a pagar, vamos dizer assim. Então, se você tem muita dívida a pagar, ele tem muito problema. Que o centro espírita está amenizando. Ele reclama de barriga cheia. No caso do consulente, que vai fazer uma consulta ali e que faz, e não acontece nada, ele também está errado, porque ele é só vem a mim, vosso reino, nada. Ou seja, ele não faz a parte dele. Ele não muda o comportamento dele, o pensamento dele e a moral dele. E às vezes existe uma coisa chamada karma, resgate, que está sendo muito mais importante ele na lei de causa e efeito, que ele errou no passado, está corrigindo nessa, e a vida dele é difícil, é problemática, é isso e aquilo, ele não vai ter pai de santo nenhuma que vai resolver isso, não vai ter erva que vai resolver isso, nem nada. A mediunidade, se ele trabalha como médium, ou se ele frequenta, é amenizar. Ou seja, ele já está pulando um degrau dentro de um degrau daquela religião. Ele está tendo esse entendimento, esse trabalho de entendimento para melhorar. Essa história do cara querer vida boa, cara, você não está aqui para vida boa. Mas o cara lá é rico. Cara, você sabe se o cara lá é rico e tem vida boa? Aparentemente ele tem, né? Você olha para a casa dele, é uma mansão, o cara tem 5 carros, tem uma casa para dentro, uma casa para fora, está sempre viajando para o exterior, tem dinheiro, paga as contas, não sei o quê, mas
Pergunta se ele é feliz. Pergunta se a preocupação dele será maior do que a sua. E se você comparar a sua pobreza com a riqueza dele, você está em vantagem, você é muito mais feliz do que ele, porque ele tem com que se preocupar. Às vezes ele fica preocupado até com a própria sombra dele, às vezes ele não pode confiar na própria sombra dele, que está sempre ameaça de ir à falência, ele está sempre ameaça de ser sequestrado, alguém da família dele ser sequestrado. Ele vive numa tensão grande. E tem uns que são tão materialistas, se ele entrar em falência, ele não se mata. Ele mata primeiro a família dele toda. No caso todo, seria ele, a mulher e os filhos. Depois ele. Ele resolveu uma situação, ele sabe que ser pobre não quer voltar a ser pobre, não, que é dureza, né? Então ele comete esse desatiro. Mas o que a mulher dele tem a ver? De repente a mulher dele tem coragem para tocar a vida para frente. E ele tirou isso. Os filhos que, né? Não, ele foi lá e cometeu esse egoísmo. Olha a encrenca, você acha que ele vai vir na próxima vida como? Feliz, alegre? Tudo bem, tudo lindo, maravilhoso? Vai vir pior do que a sua, meu irmão, com certeza. E a sua situação, seja qual for, entenda como aprendizado. No dia que você entendeu que é um aprendizado, cara, você vai ser o cara mais feliz do mundo, não existe mais problema, e que você vai olhar para os outros, ver que o problema dos outros é pior, você vai dar graças a Deus que o teu está sob controle, aquela mão com açúcar. Vamos tocar para frente, que está ficando longo, eu ainda tenho que aqui dar umas pinceladas para finalizar. Falando aí em defumação, por que quem vai se consultar, né, com uma entidade, ou ela usa cachimbo, preto velho, ou ela usa charuto como caboclo, e joga aquela fumaça em cima daquela pessoa. Ele está jogando aquela fumaça em cima daquela pessoa, não é porque ele é mal educado, não. Porque ele está vendo ponto de miasma, que geralmente ponto de miasma, ou uma é doença que está furando, a doença vem de fora para dentro, está furando todas as camadas do campo espiritual da pessoa, e ele já viu que está no perispírito. Então, antes que entre no corpo físico, ele está jogando aquela fumaça está dissipando aqueles pontos negros, se for doença, ou entidades obsessivas. Entendeu? Ou no cachimbo, ou é mais no charuto, que é mais forte, vamos dizer assim. Isso, quando ele está conversando contigo, ele está jogando em cima de você do nada. Outra, quando ele vê que tem uma necessidade, de acordo com o que a pessoa está se consultando, a pessoa já está esperando aquela fumaceira toda vir para cima dela. Seria uma forma de descarregar. Beleza? E a questão, finalizando aqui o ponto que eu acho interessante, dois. Parece que não, mas um benzimento tem a ver com Umbanda. Embora as benzedeiras já não... É outra praia. Elas não frequentam Umbanda, mas ela tem, vamos dizer, um pé na Umbanda por alguma razão. Ou a mãe dela era umbandista, ou dona de terreiro, ou avó, alguém, e trouxe, e ela veio com esse dom de rezar e curar. Quebrar feitiços, né, que é chamado de quebrantos. Certo? Isso se trata de quê? Se trata, de combater uma energia densa, no objetivo que, isso sem, claro, as benzedeiras não sabem desse conhecimento técnico, porque a maioria pode reparar que elas são pobres e ignorantes. Às vezes não sabe ler nem escrever quando não sabe as duas coisas. Eu estou falando... O de por trás tem nisso, na questão do benzimento em relação ao quebranto, do feitiço, né? Então, tem benzedeira que usa folha de arruda, outras usam aí galhos de pimenta braba. Então, nessa ação é que ela está, vamos dizer assim, emitindo ondas eletromagnéticas de reações no duplo etérico daquela pessoa que ela está rezando. E esse fenômeno
é que é o fenômeno da radiestesia, ou seja, as emanações radioativas expostas de um radiestesista sensitivo. Elas fazem uma coisa que não sabem o que estão fazendo, vamos dizer assim, automaticamente, mas tem nomes dados cientificamente para isso. Por isso que você deve estar perguntando desde o início, o cara é radiestesia, o canal é de radiestesia, o que esse cara vai falar de misticar o espiritismo dessa vez? Embora seja um assunto que muitos têm essa dúvida. E dessa dúvida vem uma outra questão. Resumidamente aqui, Aruanda seria o céu dos umbandistas. Que se escuta muito claro isso na Umbanda, mas aí vem aquela pergunta: somente os umbandistas, sendo uma colônia espiritual, será que é só um lugar reservado para umbandista? Tá vendo como é que são as coisas? O rótulo, o dogma, está mais para dogma do que para rótulo. Se ensina que o umbandista, quando desencarnar, ele vai para Aruanda, que Aruanda é um plano, uma colônia, entre as outras colônias, existem várias colônias espirituais, tipo Coração de Maria, tipo Nosso Lar, tipo São Francisco de Assis, e vários nomes dados lá, de acordo com a necessidade de cada um. Então, Aruanda é mais um, só que Aruanda tem um especial. Geralmente, está mais dedicada à pessoa de cor. Certo? A pessoa de cor escura, ela está mais voltada para ir para esta colônia. Aí vamos pegar um exemplo aqui de duas pessoas da cores. Duas pessoas conhecidas, que é o Mussum, o Mirístico, o Trapalhão Mussum, e o Tião Macalé, que trabalhou com os Trapalhões. Vamos pegar esses dois fatos para vocês saberem de que personagem eu estou falando e qual a situação. Os dois foram para a Aruanda em questão de cor. Os dois ficaram lá? Não. Não. No caso, o Tião Macalé não ficou. E o Mussum ficou. O Mussum ficou por quê? Questão de raiz. Ele ainda tem uma questão de raiz, de cor, a estar lá. O Tião Macalé já não tem mais essa questão, né? Ele estava apenas na cor encarnado nesta por alguma prova. Porque em cada encarnação a gente veste uma roupa, uma fantasia, para a gente poder ter uma experiência de vida. Tipo, podemos ter a fantasia da roupagem de um alemão, a fantasia uma roupagem de um japonês, a fantasia uma roupagem de um americano, de uma roupagem que venha com a vestimenta branca, amarela, vermelha, índio, e a preta. Por alguma razão, ele tem que vir na cor preta nesse planeta, por alguma razão na qual passar por preconceitos, ser ofendido, humilhado, porque talvez, em outra, ele humilhou, ofendeu alguém de alguma forma, e ele tem que sentir na pele essas ofensas de volta. Mas a questão maior é de uma experiência na vestimenta pele e cor. E, gente, e nisso tudo, esta é a luz dos fatos, queira ou não. E é a luz que dissipa as trevas, que é a escuridão da ignorância, da dúvida, que vem a ser um esclarecimento, e que vem expor a verdade, que a verdade é que liberta. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Comentários eu respondo, mas dependendo do comentário complexo, se gera-se um vídeo. Evidentemente, a partir desse, possa ser que eu faça outros, vai depender do que vai acontecer nessa linha.
Obrigado por ter assistido esse vídeo.